E aí galerinha, beleza? Vamos então partir para uma questão do Enem de 2009, tá? Questão bacana, legal, misturando tanto Grécia quanto Brasil, interessante. Vamos lá. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estados, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam alguma característica cultural, como a língua grega. No caso da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estados. Beleza, então aqui ele está falando sobre Grécia. No período de 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde está o Parque Nacional do Xingu, há vestígio de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeiras e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Uma dessas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Então aqui a gente está falando de Grécia, tá? E aqui a gente está falando de Brasil, já no estado do Mato Grosso. Então vamos ver qual é a pergunta da questão. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois. Então, a questão está pedindo a semelhança, tá? A semelhança entre essas civilizações. Vamos lá. Letra A. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Se você fizer uma pequena interpretação de texto, a única afirmativa é em relação ao Brasil. E, em si, você tem as doenças relacionadas com a vinda desse europeu ao Brasil, tá bom? Especialmente o caso do português. Então, essa questão está errada. Então, a gente dizimaram as suas populações. Não, dizimaram a população das tribos Xingus. B. A cidade de Xingu desenvolveu a democracia tal como concebida em Tebas. Esse conceito de democracia é um conceito grego, especialmente ateniense. Então, a questão está errada. C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Interessante. Vamos deixar aqui já pré-marcadinho e ler as alternativas abaixo. Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia. O primeiro texto, afirma sim que eles têm um elo comum cultural, que é a língua. Não só a língua, mas também a religião, tá? Mas falar que os povos Xingus falavam a mesma língua é extremamente errado, porque os povos Xingus possuem 9 grupos linguísticos diferentes. São 15 tribos com 9 grupos linguísticos diferentes. Então essa está errada, tá? Então elas não falavam a mesma língua. Letra E. A cidade do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. Então a arte ela é praticada desde uma pré-história, um paleolítico, um neolítico e assim por diante. Mas não a filosofia. Esse conceito de filosofia que está aqui nesse texto é grego, tá? Então a gente pode afirmar que a alternativa correta é a letra C. Mas vamos entender o seguinte, as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Ele está falando do conceito de cidade-estado, tá? Que a cidade-estado, ela em si, ela é independente. Ela é independente. Ela tem um governo próprio. Ela possui leis próprias. E ela possui exército próprio. Então, para ser uma cidade-estado, você tem que ter o quê? Soberania. A soberania ela é a sua vontade sobre as demais cidades-estados. Então, a cidade, por exemplo, Atenas, ela é soberana perante as outras
e cada cidade-estado ela é soberana em si, como no caso do Brasil. O Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é soberana, tá? Então, o que caracteriza uma cidade-estado é ela ser independente, governo próprio, leis próprias e um exército próprio, sendo ela soberana. Mas vale uma OBS. Bora fazer uma observação? A cidade-estado, ela não nasce na Grécia. Ela não é de base grega. A cidade-estado é de base mesopotâmica. Ela é de base mesopotâmica, como no caso dos sumérios, tá? Então são pequenas cidades independentes com características próprias. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa as perguntas aí embaixo que a gente responderá o mais breve possível. Valeu, bora para a próxima questão.